Está no ar mais uma edição do PIBcast, o podcast de primeira. E hoje, de um jeito bem diferente, estamos aqui, beira do Rio, na verdade, no coração da Amazônia, uma comunidade chamada Comunidade do Águia. Junto aqui conosco está aqui o pastor Anacleto e João Batista. Como que arrumou uma confusão enorme para a gente, né, João? Daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco sobre essa confusão que você arrumou para a gente. Esses próximos minutos vão passar aqui, você vai poder ser enriquecido com coisas extraordinárias do coração de Deus que foi derramado no coração deles, para entender um pouco melhor sobre isso. Claro, uma coisa que a gente nunca conversou a respeito, né? Eu te conheci já no movimento da Igreja Unificadora, congresso, evento, esteve lá conosco, né? Lá em Caldas, mas eu nunca ouvi falar sobre a sua conversão, cara. O que foi esse momento de entrega? Aonde, como aconteceu? Eu ouvi um pouquinho sobre isso, também sobre o seu chamado ministerial. Pode compartilhar com a gente? Então, pastor Ilquias, né, irmãos que estão assistindo, é uma alegria estar participando aqui desse momento com vocês e contar um pouco, né, da minha história de conversão, a história de chamado também. Eu me converti, né, em uma frente missionária, em uma cidade do sertão da Bahia, por nome Heliópolis, uma cidade de 15 mil habitantes. Ali naquela cidade nós tínhamos um trabalho missionário dos batistas baianos. Um casal de missionários foi enviado para aquela cidade no ano de 1989. Eles foram plantar uma igreja batista ali naquela comunidade, naquela cidade, no sertão baiano. E no início dos anos 2000, eu enfrentei um momento mais difícil da minha vida, que foi a perda, né, o falecimento da minha mãe. E diante daquele acontecimento tão doloroso, eu fiquei muito cabisbaixo, depressivo, pensando em dar fim à minha própria vida. Estava no calabouço, né, uma situação muito difícil. E naquela época eu estava concluindo o ensino médio e eu já trabalhava como professor da rede municipal. E eu lembro que eu tinha um diretor da escola, que era meu patrão. Ele dirigia a escola que eu trabalhava, de primeira a quarta série. E eu lembro que aquele diretor, vendo a minha situação, o meu sofrimento, o meu choro, o meu vazio, né, a minha alma que estava gritando, latejando diante da dor, da perca da minha mãe, ele disse assim: Anacleto, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar. E no primeiro momento, pastor Ilquias, irmãos e irmãs, no primeiro momento ele procurou uma ajuda não tão recomendada. Ele foi à casa de um curador, né, de um rezador, lá na Bahia, espécie, uma pessoa que faz serviços espirituais, né? E ele me perguntou se eu queria ir, eu disse eu quero, porque eu estava tentando me agarrar a qualquer solução que aparecesse, né? E eu lembro que eu fui na casa daquele rapaz que fazia esses serviços espirituais, né? Fiz ali tudo que o rapaz pediu e ele passou alguns chás, alguns banhos para eu tomar, né? E eu lembro que fiz tudo aquilo que ele quis, que o rapaz pediu, e o meu vazio só aumentava, né? E a minha situação só piorava. Mas aquele diretor daquela escola, ele foi um instrumento de Deus na minha vida, né? Eu louvo a Deus pela vida dele. Ele foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Ele não desistiu. E disse: Anacleto, não deu jeito, rapaz. Eu tentei lhe ajudar, você foi lá e tal, não deu jeito. Mas eu já sei, eu vou atrás agora de uma segunda opção, de uma segunda solução. E aí, irmão João, ele foi atrás do casal de missionários, né? Ele procurou o casal de missionários dos batistas baianos, né? E eles foram ali na minha casa, o pastor Gildásio, né? Foi ali na minha casa e ele começou a estabelecer comigo ali, pastor Ilquias, uma espécie de RD, né? Hoje nós chamamos de relacionamento discipulador, mas naquela época foi Não tinha esse nome, não né? tinha esse Mas nome, já era. já era um RD. E ele começou ali a caminhar comigo, a me evangelizar, a apresentar as boas novas de salvação, começou a me convidar para eu ir aos cultos no templo. Na época tinha uns cultos nas casas também, que nós chamávamos, eles chamavam de NEBs, né? Eu lembro que eu fui a alguns cultos desses também, estudos NEB bíblicos nas significa casas. Núcleo de Estudos Núcleos de Bíblicos, né? estudos bíblicos nos lares, né? Aham. E através daquele trabalho ali, né, de acompanhamento, aquele trabalho de evangelização relacional, eu acabei aceitando, né, a Jesus Cristo, pedindo perdão ao Senhor Jesus, ali no iniciozinho dos anos 2000, né? E a minha vida deu uma guinada, aquele vazio foi preenchido, né? Eu comecei a receber consolo, amparo, auxílio, né, do Senhor Jesus, porque Ele é isso, Ele é socorro, bem presente, Ele é fortaleza, né? Ele é também o Espírito Santo que nos consola. E tomei aquela decisão e a minha vida deu uma guinada aí de 360 graus. E a partir daí, lá na igreja local, eu fui me envolvendo muito, aquele primeiro amor, pastor Ilquias, né? Envolvimento com a obra, com as atividades da igreja.
E eu lembro que eu lia, João, aqueles jornais de missões. Nós tínhamos os jornais de missões que as nossas igrejas recebiam. E era um jornal de missões conjunto, né? Vinha com as notícias de missões nacionais e vinha com as notícias também de missões mundiais. E cada vez que eu lia aquele jornal, eu li o editorial, né, do pastor Tim Chak, e eu li as histórias missionárias, as biografias, testemunhos de missionários nossos que estavam fora do Brasil. Aquilo acelerava o meu coração. E eu comecei a orar a Deus, né, nesse propósito de que será que Deus está me chamando? Você Será tinha que que idade na época, pastor? nessa época eu tinha de 23 a 24 anos, né, um jovem, né? Eu já estava casado e eu tinha de 23 a 24 anos, ainda trabalhava como professor da rede municipal. Eu fazia um curso no estado de Sergipe de pedagogia, né, um curso ali de formação para professor. E aí eu lembro que eu comecei a orar em prol disso. E cada vez que chegava esses jornais de missões e que chegava também as revistas das campanhas missionárias, eu lia com muita dedicação. E eu lembro que eu comprei um conjunto, pastor Ilquias, um conjunto de livros de biografias missionárias, né, de Uau, histórias de homens e mulheres de Deus que, extraordinário. isso, que entregaram suas vidas, né, ao Senhor do Reino. Aquilo ali me impulsionou demais, me animou demais, e eu comecei a orar quando foi ali por volta de 2005, 2006, em um culto missionário, em uma cidadezinha bem pequenininha do interior da Bahia, mais ou menos 6 mil habitantes, uma cidadezinha chamada Antas, lá pertinho de Paulo Afonso, já na divisa com o estado de Pernambuco. Eu estava num culto missionário da Associação das Igrejas lá do Norte, e tinha um missionário dando testemunho. E no final do culto, pastor Ilques, ele fez um apelo. Ele fez vários apelos. Dentre os apelos que ele fez um apelo, irmão João. Ele disse assim: Deus está chamando pessoas aqui para a obra missionária, Deus está chamando jovens aqui para o ministério pastoral. Se você está sentindo isso, vem aqui à frente. E eu fui um daqueles que levantei do lugar que eu estava, Não hesitou. não hesitei, fui ali à frente, né, me consagrei ao Senhor e comecei a trabalhar isso com a minha esposa. E nós começamos a sonhar, né, com os estudos. Aí eu tive que sair da minha cidade 3 anos depois daquele que eu atendi aquele apelo, aquele chamado. 3 anos depois eu deixei Heliópolis e fui para a cidade de Feira de Santana para me preparar. Lá em Feira de Santana nós temos o Seminário Teológico Batista do Nordeste. E ele funciona também com internato para casais e com internato também para seminaristas solteiros. E aí eu lembro que eu fui com a minha esposa, foi um momento assim que Deus trabalhou muito, me tratou bastante. Eu tive que abandonar o emprego que eu tinha, professor da rede municipal. A minha esposa também era concursada da rede municipal, teve que abrir mão e nós fomos para lá viver na dependência do Senhor. Eu fiquei 8 meses desempregado. Ali em Feira de Santana, uma cidade grande, né, já era um contexto muito diferente para mim, que fui criado numa cidadezinha de 15 mil habitantes. E eu lembro que eu fiquei ali aqueles 8 meses, mas em nenhum momento eu passei necessidade. Deus sempre estava provendo. Eu lembro que uma vez eu fui pregar em um culto da juventude lá da primeira igreja batista de Feira de Santana, e eu estava sem nada, pastor João, para comer na semana seguinte. Eu estava sem dinheiro. E eu lembro que quando terminou aquele culto da juventude, pastor Ilquias, eu fui à porta, junto com o pastor da igreja, eu era seminarista, e junto com o pastor lá da primeira igreja, e um irmão, um jovem rapaz, ele passou e colocou assim no meu bolso 3 notas de R$ 50 na época. E eu fiquei assim emocionado com o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Ele chama, né? Às vezes a gente passa por provações, por privações, mas ele nos sustenta. Então essa é mais ou menos aí a história da minha conversão, né? Fui alcançado através de um casal de missionários. Por isso também eu tenho esse amor à obra missionária. Eu acho que a igreja ela precisa ser missionária, é um dos assuntos que nós vamos conversar com o João também Sim. aqui, né, nesse podcast. A obra missionária, porque foi através de um casal que foi para uma cidade do sertão, que foi plantar uma igreja ali, que Anacleto foi alcançado e dezenas de pessoas também foram alcançadas naquele lugar. E hoje, né, nós estamos aqui tendo essa experiência maravilhosa aqui na Amazônia, né, compartilhando o evangelho e alcançando, né, outros Ilquias, outros Anacletos, outros Sérgios, né, outros Joões que tem aqui nessa comunidade onde nós estamos hoje aqui. Então, Perfeito. louvado seja o nome do Senhor, pastor. Interessante, você cita aí a figura de um diretor de uma escola, né? Há muito tempo atrás eu precisei aprender as duras penas, a valorizar os pequenos encontros. Tem mania de dar grandeza aos encontros de grandes volumes, né? Verdade. Mas eu lembro de Escritura Sagrada, vamos perceber o tratar de Deus nos pequenos encontros. Os Verdade. textos que Deus trouxe muito ao meu coração esse entendimento, e isso me atravessa hoje, é uma verdade que me guia, é quando ele vai conversar com Pedro na beira-mar. Já havia ressuscitado, ele retorna para um Linda, linda último passagem. bate-papo. E a pergunta que ele faz a Pedro acho que talvez a mais extraordinária Pedro, tu me amas?
mas não tinha multidão ali. Não, Era Pedro e Jesus, Jesus e verdade, Pedro, algumas testemunhas um pouco mais à distância, né, estavam ainda no barco, um café da manhã, um tempo de mesa, de comunhão, verdade, e aquilo muda o coração de Pedro, muda o destino do reino, da igreja, verdade, e algo extraordinário acontece na sequência, né. verdade. Uma pessoa curada por Deus prega e uma Mais de 3 multidão mil se pessoas. converte, né. Então, Verdade, aprendi a valorizar os pequenos encontros. verdade, pastor. Eu acho que é extraordinário que a gente vê, por exemplo, grandes pregadores enchendo um estádio, mas Deus trabalha Nas nos pequenas, grandes encontros e nos nos pequenos pequenos. encontros. Verdade, Histórias extraordinárias são construídas a partir de pequenos pequenos encontros, né. encontros. Isso Se ele for levantar como que foi a história de conversão de cada um, sempre tem a figura de uma outra pessoa, de algum modo, né, uma ou pouco mais do que uma, né, às vezes é. uma, 2 E pessoas. e os textos sagrados, né, pastor Ilquias, os textos sagrados, eles estão cheios, assim, de pessoas improváveis, né, que Deus Exatamente. usou para que a graça salvadora fosse manifestada, né. Tô lembrando agora também daquela menina que foi escrava de Naamã, né, uma Sim, menina sem nome, uma jovem, que foi um instrumento de Deus para que um homem pudesse ser curado e para que uma nação pudesse ser abençoada. Então esses pequenos encontros, como você falou, eles são imprescindíveis e são importantíssimos, porque através deles pessoas são curadas, restauradas para curarem e restaurarem também outras pessoas, né? Porque o evangelho é isso, o evangelho ele nos alcança para que nós também alcancemos outras pessoas. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Em plena Amazônia, nós estamos tentando alcançar outras pessoas com esse evangelho, né? Tendo esses tudo para a encontros glória de para a Deus. glória de Deus e tendo esses encontros comuns, né? Ou vamos chamar de ordinários, né? Sim, Um encontro ordinário, um encontro simples que pode se tornar em algo extraordinário. extraordinário, né? Amanhã ou depois, ou daqui a alguns anos, a gente pode ouvir alguma história de uma criança dessa que foi alcançada através dessa viagem missionária do barco missionário, né? Ontem ali naquela comunidade que nós tivemos, né, uma garota me chamou muita atenção, muito pequena, estava passando por um procedimento com a cabeleireira, né, da nossa caravana. Ela disse, e aí no momento perguntar qual o seu desejo, né? Por que razão se gostaria que nós orássemos por você? Ela diz, eu quero ser médica e missionária. Imagina só, né? Quem plantou isso no coração dessa garota, né? Verdade. Da onde que veio isso? Ali no Membeck, uma pequena comunidade, pouco mais de 1.000 pessoas. Ela tem uma visão já extraordinária de ser médica, mas ela deixou bem claro: eu quero ser médica para ser missionária. Olha só que coisa Verdade. extraordinária. Segura um pouquinho, Anacleto. Eu quero conversar um pouco com o João. O João me fez uma um tempo passado, Anacleto. Um grande desafio, né? Poxa vida. Cuidado quando ele te chamar para tomar café na casa dele, tá? Eu fui pregar numa uma conferência lá na PIB de Rio Verde, não me lembro, eu fui muitas vezes lá, não me lembro o porquê da minha ida lá, mas era Sim. talvez aniversário da igreja, algum congresso, enfim. Eu fiquei hospedado na casa dele, muito bem hospedado inclusive, né, e foi servido algumas coisas, eu me lembro da pitaia. A pitaia me chamou muita atenção porque me marcou, foi enquanto eu comia pitaia que ele me falou o que eu vou dizer aqui agora, né. Nós somos uma igreja ali em Caldas Novas muito relevante, uma igreja que planta igreja, uma igreja que cresce muito, uma igreja muito saudável, uma igreja relevante, né. Mas nós estávamos ali presos a Jerusalém, apenas isto. A gente estava ali, às vezes a gente estava um pulinho logo ali, né, em Samaria, mas normalmente voltava rápido no final do dia para Jerusalém de novo. E ele me chama a atenção para o fato, ele não usou essa palavra, mas ele Sim. foi assim que eu entendi. Ele fala sobre a relevância da igreja local em Jerusalém, mas diz: olha, mas vocês não estão cumprindo de forma integral o ID de Jesus. Falta Samaria, Judeia, Confissa. confins da terra. Falei, poxa, estou em pecado, né? Eu pude olhar e revisar a nossa história ali como igreja, e isso fez uma diferença muito grande. E ele começou a fazer comigo o que eu fiz contigo. Vamos no barco missionário, tem uma experiência, vamos lá. Eu não lembro quantas vezes, né, que ele fez, mas foram algumas insistências para piorar a situação e não me deixou mais saída, né, escolha. Ele me compra a passagem, diz: olha, a passagem está aqui, você vai me pagar a passagem, tá aqui em 10 parcelas. E eu fui pagando as parcelas para ele, cada parcela paga, falei, tá chegando, tá chegando, tá chegando. E isso me fez assim, uma diferença enorme, né? Glória a Então, Deus, pastor. eu acho que você já fez isso com outras pessoas, né? Mas a pergunta que eu queria te fazer nesse contexto, João, o que te moveu a insistir comigo e com tantos outros pastores, né, que ao longo da sua caminhada como mobilizador missionário você fez, né? Eu sei que outros passaram por algo semelhante, tiveram experiência que eu tive, e graças a Deus que isso me alcançou, né? O que te movimentou, o que te motivou? Como é que é isso no seu coração? Isso é um chamado de Deus, é algo específico que Deus te chamou a atenção para realizar? Queria conhecer um pouquinho mais dessa história.
Primeiramente, agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui. Tive o privilégio, né, de nascer num lar evangélico. Eu digo pelo privilégio é porque desde cedinho, né, ouvindo a palavra de Deus. Ali na PIB de Iporá, o pastor Renato Cavalcante, pastor extremamente missionário, responsável, foi o homem de Deus para a conversão de toda a minha família. Né? Deus me deu um presente maravilhoso que é a minha família. Em julho, dia 13 de julho agora, completo 30 anos de casado, e bem casado. Eu sempre digo que o meu casamento é cada dia melhor do que foi. Glória a Você Deus. entendeu? Então é só pela honra e pela glória de Deus. E tem 2 filhas lindas, maravilhosas, né? Uma casou também com o homem de Deus, né? Temos enfrentado dificuldades? Temos. Mas eu quero só ressaltar a importância e o privilégio que Deus me deu de nascer um lar evangélico e estar conduzindo a minha família dentro desse propósito. E desse propósito, desde criancinha, Deus trabalhou comigo na questão missionária, principalmente numa palavra chamada cooperação, que é uma palavra muito forte na estrutura batista, mas que com o tempo eu tenho observado que está ficando muito, a ênfase nela está ficando muito fraca, né? Nós estamos vendo, por N motivos, eu não quero aqui ficar julgando líderes, né? Que eu entendo que nossos líderes, né? E aqui falando só da família Batista, eles amam missões, não tinham tido chamado, não tinham ido para o seminário, né? Nossos líderes pastores, né? E por várias situações da vida, né? Eu entendo que eles foram se afastando desse espírito de cooperação, que é uma coisa muito linda, né? E eu cresci ouvindo Tchak, Oliveira Araújo, Fanini, comprava fita de VHS, Lande Pereira Azevedo, né? Eu tenho uma série de mensagens do Só gente boa, hein? eu tenho uma série, não, e isso na minha infância, né? Eu gostava, entendeu? Era fita cassete e VHS, né? A antiga Juratel, os batistas mais antigos, vai lembrar. Eu tenho umas fitas até hoje, dessas antigas, mas não tem mais o videocassete para tocar. Tão antiga que é. Mas eu tenho uma série de mensagens do Elane Pereira Azevedo que é muito boa. O crente e a morte. Dinheiro de crente. Briga de crente, né? Então é muito bom. Eu cresci vendo esses grandes homens de Deus, as cruzadas evangelísticas que o Billy Graham fazia ali no estado do Maracanã. Então eu sempre sonhei muito com isso. E quando eu vi a minha primeira oportunidade, de fato, colocar em prática tudo aquilo que Deus estava plantando no meu coração, né, nos meus 18 anos de idade, né, ali no final da década de 80, eu fiz as minhas primeiras adoções missionárias, né, com missões nacionais e depois missões mundiais. E, especificamente, no projeto Radical Amazonas, quando você perguntou sobre os pastores, quando eu vi todo esse trabalho sendo feito aqui, Deus plantou no meu coração que isso aqui não poderia ficar só aqui. Isso tem que ser falado no nosso igreja. Nós carecemos muito de viver o que a Germana e os meninos dela vivem aqui. Nós vivemos na nossa Jerusalém, na nossa Judéia, né? Que nós, a partir do momento que a gente viver isso lá, a gente vai estar deixando nossas vaidades de lado, nossos egoísmos de lado, nossas brigas políticas, né, nas nossas organizações de lado e, de fato, se preocupar com aquilo que Cristo pediu para a gente, que é ide de Jerusalém aos confins da terra, pregar o evangelho, né? E, especificamente, quando o Fernando Brandão me deu a honra de vir aqui falar para os pastores, eu vi uma oportunidade de estar trazendo mais pastores, né? Porque o que eu entendo, né? A chave missionária da igreja local está na mão do pastor da igreja. E os nossos pastores, muitos deles, enfrentam muitas dificuldades. Dificuldades financeiras, por um salário que não dá para
ele nem cuidar da família dele. Não tem um plano de saúde, muitos não têm preparo, né, com educação financeira, não teve esse preparo, e isso é um mal, acho que, da população brasileira, né, e acaba não tendo condições para realizar isso. E Satanás vai minando o coração dele, que ele acaba se encolhendo ali com o grupo pequeno dele, sem desejo de se expandir, sem desejo de viver o verdadeiro evangelho. Então, assim, há uma necessidade grande nossa de darmos as mãos uns aos outros, né? E mostrar tudo que está acontecendo aqui, né? Para que esse líder volte para lá com esse espírito de avanço do evangelho, praticando ideias novas que missões nacionais colocam aí, igreja multiplicadora, pequenos grupos, né? E começa a acender aquele fogo missionário que um dia o chamou para a obra missionária. Então, há necessidade de fazer esse meio de campo aí, e você ser braço de Deus para que ajudar com essas pessoas venham. E assim, eu louvo a Deus porque com todas as dificuldades, eu não sou uma pessoa de bens e posses aquisitivas, mas Deus já me deu o privilégio de ajudar tanta obra missionária nessa área. E assim, desde quando o Brandão me chamou, eu só faltei um ano, foi o ano que o barco não rodou, né? Foi em 2020, era pandemia, né? O barco não veio, não rodou. Mas nos anos seguintes, com pandemia também, ele veio e a gente pôde estar aqui abençoando. Eu me lembro que a gente parou ali em Manaus, a gente tinha que fazer o exame antes de embarcar, pastor Euquias, e chegava ali em Manaus, fazia um outro exame no aeroporto. Se você já tivesse Covid, Não embarcava. não embarcava, né? Então eu vim na fé com os pastores que eu tinha convidado e com os outros, contra os outros, e a gente embarcou e veio, foi uma bênção a nossa viagem, né? E para a honra e glória de Deus, eu participei de todas essas viagens de pastores e pude trazer, e todos eles voltaram maravilhados e contagiados, né, com a obra de Deus que está sendo realizada aqui, né, e com o desejo de voltar e trazer suas igrejas, né. Então, eu não tenho assim um número exato, mas foram mais de 50 pastores que eu pude estar trazendo aqui, dos quais aí, mais de 50% deles, Deus me deu o privilégio de estar contribuindo integralmente ou parcialmente com a vida dele aqui. Então, assim, é um projeto que Deus colocou no meu coração, eu já estou trabalhando já para de junho, né, ver quais pastores a gente vai estar trazendo. Falei agora sobre o privilégio dos pequenos encontros, né? Foi uma conversa na sua mesa, Sim. só tínhamos nós dois, as esposas estavam ali só como testemunhas no diálogo, né? E isso termina eu no ano seguinte, trazendo os meus pastores, viemos em 5, depois, subsequente, viemos com 16 e agora fechamos um barco inteiro, né? É um processo que vai crescendo naturalmente. Você tocou num ponto, eu acho que é interessante a gente dar um grifo nele. Você fala sobre mudar a mentalidade de uma igreja a partir da mentalidade do pastor, né? Estamos trabalhando agora, mais recentemente, com um desafio lá no nosso campo goiano, que é a revitalização de pequenas igrejas. E uma premissa básica é que a gente não revitaliza igreja, revitaliza liderança, revitaliza pastores. Que se o pastor e a liderança estão travados na visão, e são pessoas, às vezes, que têm uma aliança com o Senhor, são homens de Deus, mulheres de Deus, gente crente, mas está ali embaraçada, né? Envolvida com aquilo que de repente causou dor, com decepções, falta de apoio, recurso, falta de leitura, enfim. Estão embrenhados ali numa situação que a chance de enxergar é muito pequena. Então, quando alguém vem de fora e abre o leque, mostra um outro modo de enxergar as coisas. Às vezes é só isso. Um ponto de partida é uma mudança de visão. E aí tudo começa a acontecer. Eu volto para você aqui agora, porque já há algum tempo você vem trabalhando com a visão de igreja multiplicadora, né? Sim. É uma igreja mais relacional, né? Focada no discipulado. Isso faz uma diferença enorme, você está envolvido com isso, até conversamos no quarto agora, né? Aliás, ontem, falou assim, olha, se tem preguiça, não mexa com a igreja multiplicadora, né? Porque dá muito trabalho, nos tira de forma absoluta da zona de conforto, mas é muito gratificante você poder ver a sua liderança se multiplicando, avançando, gente sendo formada. Tem uma frase que me acompanha já há algum tempo, né? Que eu digo que sucesso sem sucessor é fracasso. A igreja multiplicadora vai garantir de que
a gente mantenha, né, a obra ativa, porque estamos formando, né, pessoas, Formando novos líderes, né? descentralizando. Mas a pergunta que não quer calar e precisa de resposta, Anacleto, como começa isso? Qual foi o start para você começar? Porque você não veio dessa realidade de uma igreja multiplicadora, né? Ok. Você veio de uma realidade, né, digamos assim, Igreja do convencional, tradicional. Necessariamente não é sobre certo ou errado, são formas diferentes, mas a gente crê na igreja multiplicadora como sendo uma forma bíblica, né, de gerir a igreja, de semear o reino, né? Como é que começa isso? Então, pastor Ilquias, eu vou contar, né, como é que começou a minha experiência com a visão de igreja multiplicadora, mas antes eu quero só, mais uma vez, né, agradecer a Deus, registrar minha gratidão, né, e louvor ao Senhor Jesus por estar aqui com vocês, participando deste momento, e agradecer a Deus, pastor Ilquias, por sua vida, a igreja que você pastoreia, né, você é uma inspiração. Eu conheço você aí há aproximadamente 2 anos, né, e tenho visto como Deus tem atuado na sua vida e através da sua vida e através da sua igreja. E ontem eu tive, né, a alegria, o prazer de conhecer o irmão João. Eu já conhecia de ouvir falar, né? João, também João, você é uma inspiração. Eu quero louvar a Deus por sua Glória a vida. Deus. Você é uma inspiração. Hoje de manhã, aquele testemunho que você deu ali, você não sabe como edificou a minha vida, né? Como abriu mais o meu coração e como me desafiou também. Então eu quero louvar a Deus por estar aqui com vocês dois, né? O Sérgio que está ali, né? Na mídia ali, Coordenando, né? e coordenando esse trabalho, gravando aqui esses podcasts. O Sérgio também é um menino muito bom, conheci, né, durante essa viagem, vamos aí firmar uma amizade. Mas, pastor Ilquias, eu quero voltar ainda na questão dos pequenos encontros, né? Você, naquela conferência lá na cidade de Rio Verde, né? Ali conversando com o João, na casa dele, através de uma refeição, e você foi desafiado, foi impulsionado, né? Você veio aqui, depois trouxe sua equipe, depois você trouxe os irmãos da igreja e hoje uma caravana com quase 40 pessoas. E agora você já está passando essa batata quente para mim, né? Me desafiando, né? O João já queria que eu trouxesse, que eu fechasse o barco, mas o Wilkis está dizendo, naquele ano que vem eu quero abrir 5 vagas para você. Então louvado seja Deus por isso, né? Por esses encontros intencionais. Dentro da visão de igreja multiplicadora, irmão Sérgio, nós temos uma palavra muito utilizada, João, que é a palavra intencional. Essa palavra ela é muito importante, porque através da nossa intencionalidade nós podemos alcançar outras pessoas. Como é que a pastora Anacleto Torres conhece a visão de igreja multiplicadora? Eu estudei lá em Feira de Santana, 4 anos. Finalzinho dos meus estudos teológicos, eu recebi um convite para ir pastorear no sul da Bahia, uma cidadezinha de 22 mil habitantes, a cidade de Tarantim. E fui para ali, era uma espécie também de plantação de igreja, porque lá naquela cidade de Tarantim, nós já tínhamos a primeira igreja, uma igreja de 70 anos, e tínhamos a segunda igreja, que era a Igreja Batista Esperança, uma igreja de 40 anos. Eu fui para uma congregação da primeira igreja, que chamava Congregação Batista Filadélfia. E ali, pastor Ilquias, irmão João, eu comecei a trabalhar, a visitar o povo, era cerca de 30 pessoas, 30 membros. Eu comecei a trabalhar visitando, casando aqueles que moravam juntos, fazendo aqueles ofícios pastorais. Era um trabalho pequeno, era um trabalho de plantação. E Deus é muito gracioso, Deus é muito misericordioso. Aquele trabalho ele foi crescendo. E eu lembro que por volta, isso em 2011, por volta de 2014, pastor Ilquias, eu comecei a ter algumas dificuldades de fazer o pastoreio, porque aquele trabalho cresceu. 2011 eu cheguei lá, tinha cerca de 30 irmãos. 2014 nós havíamos passado dos 100 membros. Foi aí que eu entrei num certo colapso, duas crises boas. A primeira crise é que eu não conseguia mais fazer o pastoreio. Que eu fazia com 30, eu não conseguia mais fazer com 100. Então, a importância da formação de liderança que você frisou aqui, né, que igreja multiplicadora é um dos princípios, formar novos líderes e dar trabalho formar novos líderes. Para formar novos líderes, irmão João, também tem que ser um pastor corajoso, porque você vai descentralizar a sua liderança e você vai Verdade. devolver ao povo o sacerdócio. A igreja multiplicadora tem esse desafio também, pastor Euquinho. Devolver ao crente o cumprimento da grande comissão, que não é só do pastor, que não é só do casal de missionários que nós enviamos ao campo. Então eu tive essa crise. A minha segunda dificuldade lá em 2014, ano 2014, há 12 anos atrás, foi que parte da minha diretoria, eles estavam entrando em um estado de acomodação, de satisfação. Aí eu vou lembrar do nosso amigo, pastor Fabrício Freitas, ele escreve lá no seu livro, De Volta aos Princípios, que quando uma igreja se satisfaz com os membros que ela tem, ela perde a sua referência, ela deixa de ser o que Jesus quer que ela seja. Então, a igreja ela não pode se acomodar com 100 ou com 50 ou com 500, ela sempre tem que querer mais, avançar, né? Biblicamente, crescer com
com saúde. Então, eu lembro que parte da minha diretoria ali em 2014 chegou para mim e disse assim: pastor Anacleto, o trem tá bom demais. Pastor, o senhor chegou, só tinha 30, agora nós somos mais de 110 irmãos. Pastor, Ótimo. tá ótimo, vamos ficar por aqui mesmo, né? Como Pedro queria ficar lá com Jesus, né? Lá naquela experiência sobrenatural que eles tiveram lá, né? Quando Jesus chamou eles para orar, e Jesus foi transfigurado ali no monte, isso, né? no monte da transfiguração. Pedro queria ficar ali, mas havia um pai lá embaixo, endemoniado, precisando de ajuda. Então, as nossas igrejas, elas correm esse risco de quererem, irmão João, ficarem no templo, né? Só adorando, só louvando e não saírem em missão, né? E aí eu lembro que quando ele falou aquilo, um membro da minha diretoria, eu bati na mesa e disse assim: ó, se vocês querem um pastor de manutenção, vocês vão convocar uma assembleia e vão mandar o pastor Anacleto embora, porque eu não vim aqui só para alcançar 100 pessoas. Eu quero que nós ganhemos a cidade toda para Jesus. E a cidade, pastor Ilquias, que eu morava, lá no interior da Bahia, no sul da Bahia, ela tinha 22 mil habitantes. Eu digo, Deus quer que a gente cresça, rapaz. Deus quer que a gente batize mais pessoas e que a gente avance. E aí eu lembro que quando eu falei assim, eles retrocederam e disseram: pastor Anacleto, nós estamos com o senhor, nós queremos caminhar. E aí, foi em 2014, em uma Assembleia dos Batistas Baianos, na cidade de Itabuna, nós tínhamos o missionário Fabrício Freitas falando para os pastores, João. Ele estava falando ali na Assembleia, os cultos eram à noite, os cultos inspirativos, mas pelas manhãs nós tínhamos treinamento. Um dos treinamentos naquela Assembleia dos Batistas Baianos, no ano de 2014, era um treinamento sobre a visão de igreja multiplicadora. Fabrício estava com a camisa com o nome assim, Primitive-se, de volta aos princípios. E ele falava muito: pastor, descentraliza a sua liderança, pastor, coloca a sua igreja nas casas, pastor, treine o povo da sua igreja. Então, aquilo que ele falava entrou atravessou seu coração. no meu coração, muito bem, entrou ali como uma flecha no meu coração. Eu disse: não, eu quero isso, eu quero viver isso. Aí eu lembro que eu comprei o livro, João, aquele primeiro livro do pastor Fernando, Igreja Multiplicadora, 5 princípios para o crescimento da igreja local. Pastor Ilquias, comprei aquele livro. Quando eu cheguei lá em Taraty, chamei a minha liderança e disse assim: ó, nós batistas brasileiros estamos trabalhando agora com uma visão chamada Visão de Igreja Multiplicadora. Vamos ler esse livro, vamos criar o primeiro pequeno grupo. E aí eu abri a porta da minha casa, nós criamos ali o protótipo. E Deus foi abençoando bastante. De 1 nós fomos para 18, de 18 pequenos grupos nós fomos para 32, depois nós fomos para 45. E eu lembro quando eu estava ali com os 30 pequenos grupos, o pessoal de Missões Nacionais me descobriu. Né, o Fabrício, o Milton na época, o Samuel também, o Diogo. Chegou algumas fotos lá no Rio de Janeiro, lá no Jornal Batista. Olha e aí aí. chegou uma foto do interior da Bahia de uma igreja, João, que estava espalhada pelas casas, vivendo relacionamentos e alcançando novas pessoas. E eu lembro que eu recebi uma ligação, né, de alguém lá da Convenção Batista Brasileira, dizendo: Anacleto, conta pra gente como é que foi. Fiz a mesma pergunta que você. Como é que você descobriu esse trem? Como é que você começou a trabalhar com a visão? Aí eu contei essa história que, através do pastor Fabrício, dessas dificuldades que eu estava enfrentando, eu ouvi falar sobre a visão. E aí, pastor Ilquias, eu queria dizer aqui para as pessoas que estão assistindo: a visão de igreja multiplicadora é uma visão bíblica. É uma visão bíblica de retorno dos princípios da palavra de Deus. Nós não estamos criando nada novo, né? Eu fui alcançado através de um RD, um pastor, um missionário que foi caminhar comigo, me evangelizar. Então ele estabeleceu comigo um relacionamento discipulador. Então nós não estamos criando a cereja do bolo, né? A cereja já existia. Nós só estamos retornando, fazendo um retorno a princípios fundamentais que as nossas igrejas batistas sempre vivenciaram, pastor Ilquias e irmão João, que é a oração, a evangelização, o discipulado, a plantação de novas igrejas, a formação de liderança e a compaixão e graça. Perfeito. Então, foi naquele momento, pastor Ilquias, que houve essa virada de chave. Agora, o que eu quero testemunhar também, você já falou aqui, a visão de igreja multiplicadora, ela não muda a igreja, ela muda o pastor. É o pastor que tem que querer, é o pastor que é atravessado. Você gosta muito dessa palavra. Sim. É o pastor que é atravessado pelo Espírito Santo de Deus e ele se quebranta diante do Senhor para que ele mude, né? Ele reveja alguns conceitos. E eu lembro que eu tinha muitos preconceitos, né, teológicos, preconceitos eclesiásticos, que eu precisei me desfazer deles para eu ser um pastor relacional, multiplicador e treinador. Eu lembro que o pastor Fabrício, em um dos nossos treinamentos, ele disse assim: ó, o maior problema não são as igrejas, o maior problema são os pastores, né, que não permitem, às vezes, em alguns casos, como o João estava falando agora há pouco, serem moldados, transformados, para eles descentralizarem a sua
liderança. Aí a visão de igreja multiplicadora, ela coloca o ministério, devolve o ministério na mão do povo. Assim como Lutero, né, no princípio da Reforma Protestante, né, aquele princípio tão importante que é o sacerdócio de todos os crentes. Todo crente é um sacerdote, todo crente foi chamado por Jesus Cristo, foi salvo por Jesus Cristo para cumprir a grande comissão. Então lá em Caldas Novas não é só pastor Ilquias, pastor Esquival, pastor Paulo, pastor Leonardo, que vão cumprir a grande comissão. São todos os crentes daquela igreja. Lá em Montes Claros não é só o pastor Anacleto, pastor Reinaldo que me ajuda lá, os meus seminaristas, não. São todos os crentes da comunidade batista lá Nova Canaã que eu dirijo. Aqueles crentes, eles foram chamados para cumprirem a grande comissão. Isso é uma virada de chave, pastor. É fenomenal, extraordinária, porque se uma igreja, você está vendo isso em Caldas Novas, eu estou vendo isso lá em Montes Claros, em Minas Gerais, onde eu pastorei hoje, eu vi isso acontecer na Bahia, onde eu plantei uma igreja. Quando uma igreja vive esses princípios, ela vai experimentar o extraordinário de Deus. Como você falou aí, a igreja primitiva experimentou, né? Quando o pastor Pedro ali, porque o pastoreio na igreja primitiva não era um pastoreio de um pastor titular, era um pastoreio mútuo. Irmãos pastoreavam irmãos, irmãos cuidavam de irmãos. Isso é igreja multiplicadora. E é uma igreja, pastor Ilquias, cheia de compaixão. É uma igreja que faz um povo sair do estado de Goiás, que faz um povo sair do estado de Minas Gerais, de onde eu vim, né? Para a gente vir aqui para o Amazonas, aqui para o estado do Amazonas, para aqui, né, a gente exercer compaixão e graça. O amor de Cristo em nosso coração nos move a alcançar essas comunidades, como nós estamos aqui nesta manhã, né, em uma comunidade aqui na beira do lago, na beira do rio, falando do amor de Jesus. Devemos muito, né, a alguns grandes nomes, inclusive o João esteve citando alguns aqui, quero destacar um deles, que também fez uma diferença na minha vida, o pastor Fabrício Freitas, né? Há 6 anos atrás, pastor Anacleto, eu estava sossegado, a igreja avançando, nossa igreja sempre trabalhou, sempre é uma palavra muito ampla, mas há muitos anos trabalhamos com pequenos grupos, né? Já vimos plantando igreja, uma igreja muito envolvida com o social, então ações de compaixão e graça já era uma realidade. Mas esse modo sistematizado de pensar, né, uma metodologia tão clara, um jeito tão fácil de acessar e reproduzir, né, foi algo extraordinário. Eu fui, então, surpreendido pelo pastor Fabrício, no meu gabinete, de repente ele chega lá com uma pilha de livros. A essa altura, você não pegou essa fase, né? Não. Eu peguei a coisa mais avançada, eu fui privilegiado. Todos os livros da Igreja Multiplicadora, ele entrega em minhas mãos, me dá uma palavra pastoral, me motiva, e eu fui comer aquele conteúdo. E aquilo mexeu muito com a minha cabeça. E foi muito próximo do período que eu estive pisando aqui na Amazônia, que eu conheci o João, um processo assim que Deus juntou 2 coisas que eu quero falar daqui a pouco sobre isso com vocês dois aqui. Sim. Eu acho que essas coisas vão fazer sentido, daqui a pouco vamos falar a respeito, né? Que é a igreja local, em franco crescimento, ela corre o risco de ficar em si mesmada e perder o senso de missão. Muito bem. E há igrejas que elas vão viajar para longe e vão deixar de cuidar dos de perto. Então são 2 asas importantes, né? Uma igreja que avança nos campos missionários, não somente contribuindo e orando, mas indo, mas uma igreja que cuida dos seus e que mergulha ali nesse processo discipular, gerando maturidade, crescimento exponencial dentro da comunidade. Sim. As 2 áreas, elas se completam, né? Eu quero conversar sobre isso com vocês daqui a pouco. Mas foi muito interessante, assim, a forma leve como o pastor Fabrício me abordou. Descobri que ele fez o mesmo com outros colegas, né? Eu queria saber quem aprendeu com quem, se foi o João que aprendeu com o Fabrício Freitas ou o contrário, né? Mas uma abordagem muito semelhante, calma, suave, mas que mexeu muito com a nossa cabeça como igreja, né? E eu acho que isso aí é uma coisa que faz muita diferença. O evangelho não é impositivo, é extraordinário, é leve. Verdade. O modo como Jesus trabalha, e quem trabalha para Jesus deve trabalhar da mesma forma, é leve. E o convencimento, né, vem por uma ação completamente sobrenatural, não coercitiva, né, não impositiva. E foi muito bacana ter sido abordado dessa forma. E de lá para cá, a gente tem respirado isso dia e noite. Uma coisa que ganhamos muito com a Igreja Multiplicadora, não sei qual foi o seu sentimento, tivemos no fórum das melhores práticas em Brasília algumas vezes, é um sentimento de pertencimento, de identidade. Hoje estava se perdendo. Amizade, né? Cada igreja no seu canto, fazendo uma obra digna, né, do evangelho, mas
desconectados, né? Isolada. Agora não mais. A gente Verdade. tem uma mesma linguagem, a gente consegue pertencer, a Verdade. gente se cuida, a gente fez amigos. Verdade. Não é só Nós temos, pastor Ilquias, hoje um processo muito importante, né, do qual você faz parte, eu faço parte também, irmão João, que é o processo de mentoria, Sim. né, que nos aproximou bastante. Hoje nós temos vários grupos, centenas, né? Nós temos o nosso coordenador geral que esteve com vocês lá em Caldas Novas, que é o pastor William, Sim. né, Salgado, ele é o coordenador desse movimento no Brasil. Homem de Deus. Isso também, João, surgiu ali pós-pandemia. Então as coisas da Igreja Multiplicadora, algumas coisas vão surgindo depois também. O Ilquias, ele teve uma facilidade porque já pegou uma série de livros. Pronto. Eu dei muitas cabeçadas porque no início não tinha livros, né? Nós tínhamos pouquíssimos livros. No início era o livro do pastor Fernando. Aí depois veio o livro do Tunala, depois veio o livro do Fabrício, De Volta aos Princípios, do Tunala, Pequeno Grupo Multiplicador, né? Depois, agora, há 4, 5 anos atrás, nós tivemos o livro do Ilha Salgado, Supervisão, Arte de Aliviar a Mochila. Então, hoje, um pastor, né, que está assistindo aqui, que ele quer participar desse movimento, pastor Ilquias, ele já tem muitas facilidades. Primeiro, ele vai ter alguém para caminhar com ele, que isso é muito importante, né? Hoje nós temos uma rede de cuidado dentro da visão de Igreja Multiplicadora. Pastores que cuidam de pastores, né? Pastores que são amigos de pastores. Então, o nosso objetivo, João, não é se isolar. E eu quero pegar aquela palavra do João, que foi muito importante, é a cooperação, né? Igrejas que estão cooperando umas com as outras, né? Nessa viagem aqui à Amazônia, já estou marcando uns 2 ou 3 encontros da PIB de Caldas Novas lá para Montes Claros, né? Sim. E nós vamos aproveitar coisas que estão dando certo lá em Caldas Novas, a gente quer levar para Montes Claros. Então, há essa troca de experiências. Quando a gente vai também, pastor Ilquias, aquele fórum, né, que vai ter agora no mês de junho, das melhores práticas da visão de Igreja Multiplicadora, rapaz, é extraordinário, é fenomenal, porque a gente vê vários exemplos, né, no Brasil, vários exemplos. Tivemos ano passado vendo um exemplo lindo do pastor lá da primeira igreja, pastor Paulo, primeira igreja batista em São Paulo. Extraordinário. Né? Uma coisa linda, maravilhosa que está sendo feita naquele lugar, uma revitalização de uma igreja, João, centenária, né, que estava prestes a ser fechada, né? Num grande centro, na maior capital do nosso país, uma das maiores da América Latina, e que essa igreja voltou a ter vida, voltou a batizar pessoas, voltou a ter visitantes nos domingos, né? Voltou a ter decisões. Pastor Ilquias, por esse Brasil Batista, né, eu tenho viajado, eu tenho encontrado pastores que eles chegam para mim, irmão João, e dizem assim: pastor Anacleto, tem 3 anos que eu não tenho uma decisão aqui. Pastor Anacleto, tem 8 meses que não tem uma pessoa que levanta a mão para aceitar Cristo aqui na igreja. Então, esse movimento de Igreja Multiplicadora traz vida novamente. Conversões acontecendo, pastor Ilquias, vidas sendo transformadas, vidas sendo libertas, vidas sendo perdoadas, pastores, né, voltando a ter ânimo, a ter alegria, né, em dirigirem as suas igrejas. Então, louvado seja Deus, né? Eu quero louvar a Deus, porque alguns anos atrás, Deus usou alguns meninos, né? O Brandão, o Diogo, o Cirino Refosco, que João conhece, um missionário que nós tínhamos aqui em Missões Nacionais, o Fabrício, né? Tanta gente boa que Deus usou para que esse movimento de Igreja Multiplicadora pudesse trazer, eu diria, pastor Ilquias, um avivamento para nossa denominação, né? Perfeito. E é muito bom ter você, ouvir você, Ilquias, né, seu testemunho, você dizendo, Anacleto, essa sensação de pertencimento, essa sensação de acolhimento, né, de amizade. Isso é maravilhoso, maravilhoso, né? Louvado seja Deus por isso. Teve um tema que você tocou aí, Anacleto, eu quero conduzir a palavra ao João, porque foi ele que me trouxe, né, na primeira vez. Aquela primeira viagem, há 4 anos atrás, né, nós tivemos na comunidade do Livramento. Era uma caravana de pastores, estávamos batizando nas comunidades, né? Acreditar, crer no sacerdócio universal do cristão, a gente acredita e a gente crê, a gente sabe. A grande questão é colocar isso em prática, porque a gente começa a acreditar que a nossa capacidade, o nosso conhecimento, formação teológica boa, a expertise de campo e tal, nos habilita. Mas parece que isso gera uma régua em que nivela o outro para baixo. Isso não é verdade. É verdade. E eu fui muito impactado com uma cena, não lembro se eram 5 ou 6 batismos lá no Livramento. E tinha uma menina, né? E ela estava com o ukulele nas mãos, tocando, junto com a dupla dela, a Brenda, né? A Brendinha. Pequenininha, pensa a menina assim, nem tamanho tem, né? Parecia uma adolescente. E olhando para aquela turma que elas tinham ganhado discipulado, estavam levando as águas, nós estávamos batizando algo que não nos custou trabalho. E, gente, se uma menina dessa idade, com essa experiência ainda tão nova na caminhada ministerial, é capaz de plantar uma igreja, gerar discípulos, o que eu estou fazendo com a minha membresia? O
porque de algum modo a gente acaba impedindo isso de avançar. E foi quando a gente começou a ser mais intencional, como crença já havia isso como realidade, a gente acreditava nisso, no sacerdócio universal, pregava sobre isso, mas impulsionar a membresia para que ela se sinta útil, para que ela se sinta capaz. Faça isso também. E a gente saltou ali de uma escola bíblica muito tímida, nós começamos com 100 pessoas e terminamos com 30 o ano. Hoje a gente tem uma média de 700 pessoas na escola bíblica discipuladora, a gente ocupa o domingo de manhã em 2 templos, ainda pegamos uma escola, atuamos a mesma estrutura na segunda noite e na terça noite. E não há um déficit significativo, cerca de 3 a 5% de prejuízo até o final do semestre. O que aconteceu? Treinamento de liderança, descentralização. Acreditar que Deus pode usar, Verdade. que o Espírito Santo de Deus tem poder para usar quem Ele quer. Você não é pastor, poderíamos chamar assim, é um leigo, mas olha a relevância de alguém que acredita no sacerdócio universal, né? O título não nos nivela de forma alguma, apenas nos coloca em lugar de responsabilidade. Né? Se você é um pastor, ou é um ministro de música, Verdade. ou um missionário, é só uma questão de nos localizarmos no reino, porque existe uma hierarquia funcional e não de poder. A pergunta que não quer calar, você, como leigo, qual o seu lugar no reino? Como você se percebe no reino? Qual a extensão do seu ministério? Eu queria que você falasse, João, especialmente o coração de quem também não vive do ofício, não é pastor, mas tem potencial de exercer liderança, né? Queria que você compartilhasse essa experiência sua, como alguém que mesmo não tendo um título, não sendo pastor, tem pastoreado, tem cuidado, tem exercido o seu sacerdócio de jeito tão extraordinário, investido em novos líderes e potencializando a obra missionária. O que você diria para quem está do outro lado e que talvez tenha grande potencial, o coração queima, mas ainda não é, de repente, alguém que ocupe um lugar, um cargo, né, uma função, digamos assim, oficial? Pastor, quero pegar um gancho aí na palavra que o pastor falou dos pastores. Um dos grandes dificuldades, problemas, erros da liderança nossa, das lideranças dos nossos pastores, né? Um deles é não ser uma pessoa descentralizada, e sim uma pessoa centralizadora, né? Que tem atrapalhado o espírito de cooperação. Agora, essa pergunta sua aí, quando você responde que a sua vinda aqui impactou a vida da Brenda, por exemplo, impactou, né? Você vê a atuação dela e te impactou e fez você mudar algumas visões, né? Também, né? Deus colocou no meu coração, né? Eu nunca fui, assim, apegado a títulos dentro da igreja. Eu fui gestor da minha igreja por um período de 3 ou 4 anos, fizemos o culto de ação de graças, entreguei toda a direção, a igreja já estava organizada, tudo arrumadinho, nesse período, para ajudar o meu pastor Carvalho. Tive o privilégio de andar 15 anos com o pastor Carvalho, porque ele queria que eu fosse naquele cargo novo que tinha na igreja, ele queria uma pessoa da confiança dele. Meu filho, pode vir que você eu confio. Né? Então, assim, foi um chamado específico de Deus para aquele momento. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido muito é fazer parte do corpo. Para mim, é o mais importante, né? Fazer parte do corpo. Exemplo, Deus tem colocado no meu coração, com os nossos líderes, pastores, que se centralizam bastante os seus ministérios, que acabam não tendo a visão missionária. Por exemplo, nessas caminhadas minhas, eu já tive a oportunidade de falar com missionários, pastor Euquias, que fizeram a promoção missionária na igreja, e aí ao final do culto fez o apelo, fez as fichinhas de adoção, e o pastor daquela igreja recolheu as fichinhas do missionário, dizendo que ia analisar toda aquela situação, que a igreja tinha coisa mais urgente local para fazer do que adotar missionário. A primeira coisa que vem no coração da gente, né, é de fazer críticas a esse pastor. Como você bem disse, eu creio que ele tem um chamado missionário. Por algum motivo, algum momento, aquele com quem nós realmente lutamos, que é nosso inimigo, não é carne nem sangue,
ele cegou o coração desse servo de Deus. E acaba, se a gente não ter essa percepção, a gente acaba uns brigando com os outros, achando que a nossa luta é contra a carne ou contra sangue. E não é. E nosso inimigo é uma batalha que nós não sairemos vencedores, se pensarmos dessa forma. O que Deus tem colocado no meu coração é nunca chegar com o dedo apontando nesse pastor e nem criticando. É chegar e dar a mão, eu estou aqui. E numa viagem dessa, onde você se coloca como braço de Deus para que ele venha, vai acontecer isso que você falou. Ele vai ver um testemunho de uma Brenda, ele vai ver um testemunho do André e de uma Germana, de um David, entendeu? De toda essa comunidade. Isso vai começar a mexer com o coração dele, vai começar a se envolver. Eu não, assim... Hoje nós temos e isso eu tenho caminhado em algumas partes do nosso Brasil, né, nessa obra missionária, e a gente percebe que é em quase todos os locais um exemplo dessa perca da cooperação. Apenas 30%, essa é a média de nossas igrejas, fazem parte do plano cooperativo nas suas convenções estaduais. E o plano cooperativo é uma coisa muito linda, né? É uma coisa muito linda do nosso povo. E quando um determinado membro deixa de contribuir, ou seja, com dízimo ou com ofertas na igreja, você até entende mais porque eles não têm talvez um conhecimento ainda pleno sobre o assunto. Mas quando nós falamos de plano cooperativo, significa que o pastor daquela igreja está permitindo isso. E é um homem que formou, foi para o seminário, tem um chamado, vocacionado. Então, você vê o alcance das armas do nosso inimigo. São gigantescas. Mas eu prefiro acreditar que dentro daquele líder tem um coração missionário. O que está faltando é despertar aquele líder. E não é só apontando o dedo. Uhum. Pelo contrário, não é apontando o dedo que a gente vai ganhá-lo de volta os trilhos, né, da obra missionária, né? Chegando e dizendo, eu estou aqui, vamos participar, né? Você precisa disso e disso e disso, né? Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, pastor Ilquias, quando ele veio aqui a primeira vez, na segunda vez ele já trouxe seus pastores para viver esse momento. Wagner está fazendo o mesmo agora, está mandando o líder dele lá, pastor Wagner de Acreúna, né? Muito tempo eu insisti com o Wagner para vir, e ele veio e agora está mandando o líder dele vir. Isso muda o coração, muda a visão, né? Sim, isso. E assim, e a viagem de pastores, o pastor Ilquias, é uma viagem muito boa. Eu participei da minha primeira viagem com pastores, foi para o Oriente Médio. Nós éramos 9, eu era o único que não era pastor, mas foi uma bênção, né? É ser acolhido por todos eles, cada um você aprende uma coisa nova, né? E eu me lembro que o pastor lá de Búzios, né? Agora tá faltando, tô esquecendo o nome dele. Ele falou assim para mim: irmão João, o que te traz aqui? Você não é pastor, você entendeu? O que te move, né? Isso aqui, você entendeu? Eu falei, o amor para a obra missionária. Aí ele virou pro meu pastor, pro Carvalho, e falou assim: quanto que é o pasto desse menino? Eu quero levar ele pra minha igreja, lá em Búzios, né? Então, assim, é muito bom a viagem com pastores, né? A vinda, que você conhece cada... por exemplo, eu chamei o Wagner várias vezes. Aí aqui numa viagem de pastor eu conheci o pastor Ciro, do Mato Grosso, né, lá de Sinop, eu acho, entendeu? Você entendeu? Sinop mesmo. E aí ele contando para mim, peraí, eu conheço alguém, eu tô mentoreando alguém lá perto da sua terra. Você conhece o pastor Wagner? Eu falei, eu conheço, já chamei várias vezes. Aí foi mais um a chamar o Wagner para vir, você entendeu? Foi isso. Eu falei, chama ele para vir, ele tem que vir, tem que ver o que Deus está fazendo aqui. Que isso vai mover o coração dele, vai incentivar o coração dele. E o Kias, ele trouxe os 4 pastores, o pastor Anacleto. Sim. E aí, de repente, naquele ano, eu tô indo para o Multiplique. E olha que eu já trabalhava ali na minha igreja com o meu pastor Carvalho, né? E a gente já tinha feito 6 viagens só da igreja aqui, né? Lotado só da igreja. E aí eu tentando levar o povo Multiplica, e tô levando, entendeu? Alguns irmãos,
né, para multiplicar ali em São Paulo, né? Pela graça de Deus, levei alguns irmãos. Quando eu chego lá, ó, o pastor Ilquias com um ônibus, entendeu? Eu falei, não. Tá voando, né? Isso inunda o nosso coração, pastor Ilquias, entendeu? De alegria no Senhor, né? Porque a gente sabe que alguns têm dons especiais do Senhor, e você tem um dom especial de mobilização, né? Você abraça a causa, né? E Deus te deu isso no seu coração. Na ocasião, João, o que assim, é algo que eu já faço há algum tempo, né? Eu creio que a igreja não é pastoreada só pelo pastor. O modelo primitivo de igreja é gente cuidando de gente. Sim. E falei, eu não posso, né, ter uma clareza de propósito e a minha igreja está às cegas. Sim. E multiplica o lugar onde tudo isso abriu a porta. Abriu a porta. Então a gente acelera o processo, pastor Anacleto. Quando eu falei, traga a sua turma, você acelera o processo. Com certeza. Você não fica nadando contra a correnteza, né? Você aprende a surfar na onda de Deus. É só aprender a equilibrar para não cair, né? Não tomar um capote. Verdade. Dá para fazer algo extraordinário, né? Porque existe um mover de Deus em tudo isso, né? Mas na sua fala, João, fica claro que mesmo não sendo pastor, isso não te limitou. Quero deixar clara essa mensagem para quem não é pastor, mas entende que é chamado por Deus, né? Que tem uma vocação. Aliás, todos somos chamados para uma obra, e essa Sim. obra ela é missional, ela tem a ver com o propósito da igreja como um todo, né? E de fato cremos no sacerdócio universal. E estar aqui na Amazônia, tivemos também no Pantanal, tivemos no Sertão no passado, Sim. temos várias viagens, não só na Amazônia, né? Poder ver, você tem a Brenda que foi uma figura emblemática, foi a primeira figura que me impactou, mas eu vi várias outras Brendas, né? No campo missionário, falei assim, meu Deus, como que na tenridade, na fragilidade ainda de uma figura em formação, bom, se ela consegue, por que eu estou limitando a minha membresia? Por que não potencializar? Porque cabe ao pastor envisionar, empoderar e enviar. Verdade. Se ele não faz isso, ele descumpre o propósito, inclusive, do que é ser pastor, né? E a ideia dos leigos, né? Eu nem gosto muito dessa expressão, estou colocando mais para poder situar. O leigo na igreja, ele tem é o motor da igreja. O pastor talvez consiga, né, fazer. Vou até usar a metáfora da orquestra, ele pode até estar com a batuta, mas se os instrumentos não tocarem, não anda, não dá sinfonia, não dá melodia, dá ruim. E graças a Deus, Deus tem trazido tanto pastores como irmãos, né, para viver isso no campo missionário. Uma coisa que nós temos aprendido como igreja ali, e acho que tem sido uma realidade das igrejas multiplicadoras de forma geral, é que a gente não pode determinar, limitar ou delimitar o que Deus vai fazer. Sim. Porque no modelo mais, digamos assim, tradicional, a gente meio que... É claro que isso não tem maldade no coração, falta às vezes a clareza e a visão, né? A gente determina até onde cada coisa vai. Você acabou de citar um caso de alguém que pega as fichas de adoções missionárias, guarda e vai avaliar porque a igreja tinha coisas mais importantes. Ué, o que é mais importante para a igreja se não fazer missões, né? Então, acho que um dos pontos altos para nós, líderes e pastores, é quebrar a nossa vaidade e essa ideia falsa de controle. É uma falsa soberania. Ser pastor de uma igreja multiplicadora é perder controle, é abrir mão do controle. Você passa de uma outra coisa, que é manejar, orientar, né? Você discipula, você treina, mas você não tem controle. Não. As coisas acontecem, quando você abre o olho já foi, no sentido da missão, né? Isso tem que ser tratado no coração, porque há uma tendência de líderes serem vaidosos. Está na gente, nós somos pecadores, né? Quando você recebe o poder, está num púlpito, você está conduzindo, você está... Isso começa a criar um problema sério no coração. E aí a gente se perde, porque ser ministro é desaparecer, para que a igreja e o reino cresça e apareça. A gente recua. Aqui mesmo, né, nessa experiência aqui, várias vezes eu recuei, dá vontade de pegar a frente, deixa Deus agir, né? Não coloque as mãos onde Deus está trabalhando, né? E a gente vê como Deus vai ampliando a visão, a experiência dos irmãos. Vai surgir novas lideranças. Novas lideranças, naturalmente, sem você forçar. Vai criando uma simbiose dentro do corpo da igreja ali. Olha como é que meu amigo é chique, uma simbiose, olha aí. Essas viagens missionárias, como você colocou aí, bem colocou, pastor. E aí eu estava terminando a questão lá, por exemplo, no ano seguinte ele já veio com 3 ônibus para lá,
buscando a simbiose, e várias outras viagens que eu sei que eles estão fazendo. E isso traz, né, igual lá na nossa igreja também, a gente já fez várias viagens lá, isso traz uma nova visão para os membros da igreja, né, que não conhecem. Uma vez uma irmã falou para mim, irmão João, eu volto daqui, do Amazonas, com uma visão diferente. Quando se falava em oferta do dia especial, ou adoção do PAN, eu entendia que não precisava. Mas hoje eu vejo que os recursos estão sendo bem aplicados e são poucos, se precisa de muitos recursos, né? Então, assim, isso vai divulgando, moldando e vai criando um alcance gigantesco, né? Eu me lembro que nessas viagens de pastores, pastor Anacleto, eu trouxe 2 pastores de Portugal. Um era brasileiro, trabalha lá, um jovem muito dinâmico, pastor Jonatas, de Pernambuco, trabalha lá na igreja Batista de Leiria, né, uma das igrejas mais antigas ali de Portugal, pastor Antônio, amigo meu também, quero trazê-lo aqui, já tentamos algumas vezes, mas não deu certo, ele tem um trabalho lindo em Angola, né, e com crianças, e o pastor Jorge Ligeiro também, que desenvolve um belo trabalho ali na cidade de Tomar, Portugal, e o Jorge veio. Na viagem que o Jorge veio, só para você ver o alcance, pastor Euquias, na viagem que o Jorge veio, ele gostou tanto que alguns anos seguintes ele trouxe a esposa, né? E numa dessas viagens que o Jorge veio, eu convidei para vir, embora ele sendo de missões nacionais, ainda não conhecia o projeto. Pastor Marcos Azevedo, não sei se você chegou a conhecer. Lembro, sim. Pastor Marcos Azevedo veio, né? E observei os meios para eles virem e tal. E ali eu estou observando que os dois começam a conversar. Ele e o pastor Antônio, né? O pastor Antônio, maravilhado com isso aqui, ele chorava. Ele disse que o povo europeu, e de fato é, Deus mais frio, né? Frio, gelado. O coração do meu povo está gelado. Quando ele via as conversões aqui, 10, 15 pessoas aí na frente, ele começou a chorar. E ele ficou maravilhado com aquilo, ele começou a conversar com o Marcos e tal. No ano seguinte, eu só observando de longe. Marcos manda a menina dele estudar em Portugal, que hoje ele mandou uma mensagem para mim, tem um mês mais ou menos. Ele veio para a formatura dela, ela fez à distância o seminário, no Seminário do Sul. A formatura dela foi no Rio de Janeiro, e aí Marcos foi, logo em seguida, no ano seguinte, foi para Portugal. E assumiu a Igreja Batista de Lagos, ali no sul de Portugal. Igreja que eu conheço também. Isso tudo com o fruto dessa viagem aqui, né? E aí Marcos também conseguiu levar alguns missionários daqui para lá e abriu um trabalho missionário em Moçambique, na cidade de Beira. Então ele tem um trabalho lá, porque Portugal é muito difícil, né? Um trabalho onde a Europa, o europeu, resistente, né? Eu estava evangelizando na praça, entendeu? O cidadão vira para mim e fala: você ainda acredita nisso? Isso não existe, não. Deus não existe. São histórias da carochinha, né? Então, assim, você vai nas igrejas, tem muito idosos. Não tem mais jovens. Poucas igrejas têm jovens. A igreja de Leiria tem um pouco mais de jovens. Até pelo pastor do Brasil que eles levaram, pastor mais de jovem. Mas aí desenvolveu esse trabalho já lá em Portugal. E um trabalho lindo. Ele manda mensagem para mim, onde Deus também me deu a oportunidade de comprar um terreno lá para construir, né, esse trabalho lá com a alfabetização de mulheres que são mães solteiras, né, e evangelização de crianças. Né? E Deus nos deu a oportunidade de adquirir um terreno ali na cidade de Beira para que eles possam estar construindo esse centro de formação lá. Então, assim, a gente não tem noção do alcance. Eu convidei 2 pessoas para cá e o trabalho começou a se espalhar. Porque eles se encontraram aqui. Tem algo interessante. Estamos quase caminhando para finalizar aqui, Anacleto. Mas tem um ponto para a gente trabalhar aqui para a gente finalizar. Nós estamos aqui na caravana com 2 pessoas que não são da igreja. Uma delas me chamou muita atenção. Ela tem filhos pequenos, tem um consultório lotado, é uma médica conceituada lá na cidade, agenda cheia, e ela para tudo, abre mão do consultório, e ela vê, e detalhe, eu não fui atrás garimpá-la,
Não, ela nos procurou, né? Ano passado, quando a gente divulgou esse evento, eu disse, na próxima, eu preciso estar nisso. Coisa de Deus. Gera credibilidade, porque existe um comunicado, né, nas ações de compaixão e graça da igreja, a igreja comunicadora preza por isso, né? Isso valida o discurso da fé, porque a igreja tem sido conhecida como uma igreja saqueadora de forma geral, né? E, infelizmente, Sim. numa comunidade de consumo, muitos vão para consumir, e quem está fora desse lugar do consumo, da fé, entre aspas, fé, estão vendo a igreja como uma igreja que saqueia. E a gente mostra uma igreja que doa, que reparte, uma igreja que compartilha, uma igreja doadora. Isso mexe com o coração e nos faz voltar, né, à origem de tudo, porque Cristo traz o evangelho doador. Nós não podemos ser uma igreja que entra num bairro para tirar o recurso daquele bairro, mas temos que chegar lá para compartilhar com aquele bairro. Mas talvez seja uma comunidade rica. Ninguém é tão rico que não precisa de nada. Às vezes não precisa de recurso financeiro, mas tem ali, né, o abraço, o aconchego, o aconselhamento, algum tipo de ação de compaixão e graça é possível, independente do tipo de comunidade. Claro, uma comunidade mais carente, nós temos uma vertente maior. Mas é interessante observar, né, porque a viagem missionária é só uma ferramenta. Essa viagem do barco é uma ferramenta. Nós temos uma mentalidade que norteia essa viagem e todas as outras ações missionárias a nível Brasil, dentro da proposta da Igreja Multiplicadora, que é um comunicado de que tipo de igreja nós somos, que tipo de fé a gente tem, que tipo de Deus a gente serve. E é esse tipo de Deus, e esse tipo de igreja, esse tipo de fé que a nossa sociedade carece. Porque eu não vejo uma resistência ao amor de Deus. Eu vejo resistência a um estereótipo da fé, um tipo de igreja que comunicou ao longo de algumas décadas indiferença à dor, indiferença ao problema, ao sofrimento, de qualquer ordem que seja. Quando você comunica de forma prática, não só no discurso, isso não só valida o nosso discurso, como traz para perto quem estava longe, aproxima, né? Eu fiquei olhando ali a doutora Ellen, né, trabalhando, falei assim, meu Deus, o que faz alguém que não é da igreja acreditar nisso a ponto de vir para esse lugar, pagar por isso, porque não é barato, é pouco para aquilo que a gente precisa, né? Sabendo que a viagem não se paga, a gente sabe disso, mas para quem está pagando é um valor considerável, né? E fora a receita que não se tem, porque imagina a receita de um médico por uma semana, é um valor considerável. Então, a gente acredita, não sei o que vocês pensam a respeito, vamos terminar com isto, que o que tem propósito, que tem valor, não tem um preço. A gente não fica fazendo conta, não. Se tem valor, se tem propósito, a gente não fica dando preço para isto, né? E o que estamos fazendo aqui não tem um preço, tem uma dignidade, tem um propósito, tem um valor. O que vocês pensam a respeito de a gente fechar? Pastor, eu quero fechar, né, dentro dessa palavra que você trouxe, lembrando de 2 textos sagrados. O primeiro texto está lá em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz, irmão João, que é melhor dar do que receber. E a igreja, como comunidade doadora, abençoadora, generosa, cheia de compaixão, cheia da graça de Jesus, é essa igreja que nós estamos sendo aqui, né, para a glória do Senhor Jesus. Essa igreja que vem para abençoar e não vem para reter e nem vem para sugar. A Germana, ela testemunhava para mim que ela estava no Rio Grande do Sul, naquela calamidade, né, que houve há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, e ela disse que uma senhora lá da comunidade de Porto Alegre chegou para ela e disse, por que vocês estão fazendo isso? Qual é o interesse? Né? Por que vocês estão fazendo? Vocês são políticos? Qual é o objetivo? Então, nosso objetivo, como você bem falou, é servir, né? É testemunhar do Evangelho de Jesus que nos alcançou, né? Um certo dia atrás, alguns dias atrás, alguns meses, João, eu recebi uma mensagem de um familiar meu, ele vendo as minhas ações, as ações da igreja, as minhas viagens. Aí ele disse assim, Anacleto, você vai ser senador da República, né? Você vai ser candidato a deputado, porque eu vejo você viajando, vai para a comunidade, vai para plantar igreja e tem trabalho social. Qual a aspiração política, né? Aí eu disse, não, cara, meu chamado, Deus me chamou para o ministério pastoral, Deus me chamou para servir, né? E não para ser político. Então as pessoas, Ilquias, talvez elas não entendam, né? O ser igreja dessa forma que nós somos, como igreja multiplicadora, uma igreja cheia de compaixão e graça. Então, o primeiro texto que eu citei é Atos 20, é melhor dar, é melhor ser, né? É melhor abençoar.
A gente entra ali no templo para adorar, mas a gente tem que sair dali para servir. A gente tem que sair do templo no domingo, João, disposto a abençoar outras pessoas. Amém. Né? E aí aquela frase que eu e o João comentávamos ontem, o Brandão, nosso missionário pastor Fernando Brandão, e o que ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim: a igreja está de barriga cheia e o mundo está com fome. Né? E às vezes nós estamos de barriga cheia, mas a gente não quer compartilhar desse pão, e muito bem, desse pão com aquele que está com fome. Então nós precisamos compartilhar. Né? Literalmente, né, João? Sim. O Brandão, ele tem uma história muito bonita, o Ilquias, que ele foi a São Paulo almoçar, lá na Cristolândia, e tinham preparado para ele um almoço em um lugar especial, né, para ele, para os líderes. Ele disse: não, eu quero almoçar junto com os meninos. E ele foi almoçar junto com os meninos, com os acolhidos daquela comunidade terapêutica, né, daquele trabalho bonito que nós realizamos, que é as nossas Cristolândias. E quando ele estava almoçando, na frente dele tinha um rapaz da Cristolândia que havia uma semana que não tinha comido uma refeição, João. E aquele rapaz, quando a refeição chegou, pastor Ilquias, ele devorou a refeição dele. E o Brandão, olhando para ele, disse: ei, cara, você topa? Tô aqui com o prato, vamos dividir aqui o prato. E os dois foram comendo, né, João, no mesmo prato. Aquilo me impactou muito. Então, outro texto que eu quero recitar para finalizar aqui a palavra é lá em Mateus, no capítulo 5, né, do versículo 13 ao 16, quando o Senhor Jesus diz assim, naquele sermão tão bonito, Sermão do Monte, Jesus diz assim: assim brilhem, né, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nome do vosso Pai. Amém. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui nessas comunidades ribeirinhas, tudo que a PIB de Caldas Novas realiza lá na cidade de Caldas Novas, no estado de Goiás, tudo que a Nova Canaã realiza em Montes Claros e naquela micro-região do norte de Minas Gerais, é para a glória de Jesus. É para que, pastorio, que as pessoas vejam, irmão Sérgio, essas boas obras e elas glorifiquem o nome do Pai, né? Por que a igreja primitiva, João, ela caiu na graça? Porque eles tinham uma vida em comum e tudo que eles tinham, eles repartiam. Verdade. Nós estamos do lado aqui de um repartidor, né? Nós estamos aqui do lado de um profissional liberal, de um pequeno empresário que é o João, mas ele é um cara repartidor, ele é um cara abençoador, né? De Deus. Para a glória do Senhor. Então, a igreja é essa comunidade doadora, abençoadora e generosa, né? Pastor Ilquias, eu louvo a Deus, né, por ser batista, né, por ter sido alcançado através de um casal de missionários da igreja batista. A nossa igreja valoriza isso, prioriza isso. Nós não pregamos um evangelho só de microfone, né? Não tem como ser igreja para esse momento do mundo, João, Ilquias e Sérgio. Não tem como ser igreja no século XXI só com teologia do púlpito. A nossa teologia tem que ser uma teologia... Não faz sentido, muito bem. Tem que ser uma teologia prática. Isso é infértil. Muito bem. Sentido. O que João estava comentando comigo ontem, né, João? É maléfico para a nossa sociedade. Sim. Né? Eu lembro, vou terminar aqui, de uma história. Quando o PEP foi implementado em uma das favelas lá de São Paulo, né? O PEP começa ali em São Paulo e depois vai para Missões Mundiais. Chegou um casal nosso de missionários em uma favela do estado de São Paulo. E um morador perguntou assim: para que vocês querem alugar aqui um imóvel? Aí o rapaz disse assim: a gente quer plantar aqui uma igreja, a gente quer plantar aqui uma igreja. Aí o cara que ia alugar o imóvel disse: mas não é uma igreja igual às outras que tem aqui não, né? Porque se for igual a essas outras igrejas que tem aqui dentro da nossa comunidade, dentro da nossa favela, nós não queremos, né? E graças a Deus, aquele casal nosso de missionários, eles não estavam indo para ali só para pregar, eles estavam indo para ali para uma ação de evangelização e de acompanhamento com crianças, né? Que é o nosso PEP, de 4 a 6 anos. Mas a pergunta daquele cara foi muito instigante, daquele rapaz que queria alugar o imóvel. Que tipo de igreja vocês vão trazer? Que tipo de igreja vocês estão trazendo? Porque se for igrejas iguais a essas que estão aqui, nós não queremos, porque eles não estão fazendo diferença nenhuma. Então, pastor Ilquias, não basta ser igreja, nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos ser sal da terra e nós precisamos ser luz do mundo. Foi essa a ordem do nosso Mestre Jesus. Amém. Nós estamos chegando, né, ao final de mais um podcast. A gente fica feliz com a participação. Aliás, que coisa rica nós tivemos aqui hoje pela manhã, hein? Amém. Meu Deus, fica para a história. Que preciosidade, Sérgio, a gente poder ter tido a oportunidade de gravar aqui no coração da Amazônia, falando sobre missões, igreja multiplicadora, relacionamento discipulador, né, sobre cooperação, compaixão e graça, nada mais legítimo, né, do que vivemos aqui, né? Aliás, eu queria que você pudesse seguir aí o nosso canal, compartilhar nosso conteúdo, isso possa chegar ao maior número de pessoas possível, e faça aí também seu comentário, muito relevante ter o seu feedback. Deus te abençoe, até a próxima.